Olá, meus amigos. Começa agora nosso bate-papo das 6, nosso encontro sempre de quarta a sexta-feira, trazendo um tema novo para a gente conversar, dialogar. E como estamos fazendo ao longo deste mês de setembro, estamos recebendo mais um candidato e seu respectivo vice nas eleições aqui no município de Linhares. Agradeço a você que nos acompanha, né, aqui pela TV Sim, canal 16.1. Agradeço a você também da região, né, não só aqui de Linhares, mas de outras cidades que nos acompanham, a Rede Sim, no seu compromisso, né, com a democracia, trazendo o debate aqui para a nossa bancada, a conversa, né, nesse bate-papo das 6. E já vou anunciando que no dia 2 de outubro teremos o debate com os candidatos a prefeito aqui do município de Linhares. Bom, já recebendo hoje, através do sorteio que nós fizemos, né, em comum acordo com os representantes de cada partido, fizemos um sorteio e, pela ordem, hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato do Partido Liberal, o Maurinho Rossoni, né, o candidato pelo PL, e o vice, Nem Casanova, já estão aqui nos nossos estúdios e vamos conversar um pouquinho até às 19 horas. Antes de cumprimentá-los, a gente vai conferir a biografia de ambos aqui na sua TV Sim agora. Maurinho Rossoni tem 40 anos de idade, é casado e pai de 2 crianças. Engenheiro agrônomo e produtor rural, já atuou na gestão pública como secretário de Agricultura de Linhares e também já foi diretor técnico do INCAPé. Florindo Goltara Neto, ou Nem Casanova, tem 52 anos, é casado e pai de 2 filhos. Natural de Pinheiros, mora em Linhares desde 1979. Comerciante há 24 anos, é dono de uma loja de material para construção. Muito bem, apresentada a biografia dos nossos convidados, né, o candidato Maurinho Rossoni. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Cláudio, boa noite a todos aí da equipe da TV Sim, todo mundo que nos assiste. Feliz demais em poder estar aqui com vocês, fazendo esse grande programa e levando conhecimento a quem precisa. Tá joia. Nem Casanova, candidato a vice na chapa do Maurinho. Bem-vindo, Ney. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Feliz demais também, junto com o Maurinho, nosso parceirão, meu futuro prefeito aí. E só agradecer mesmo a todos, a região Sim principalmente, que é a região que me abraçou há muito tempo que cheguei em Linhares, muito feliz. Tá joia. Maurinho, eu queria que, antes de iniciar aqui os temas, porque assim, a dinâmica vai ser o seguinte, a gente vai, né, retirar um dos temas aqui, elencados, escolhidos, né, numa reunião que a gente fez com a assessoria de cada partido, de cada coligação, mas antes de iniciar os temas, eu queria só que você falasse rapidamente o que te motivou a vir candidato a prefeito de Linhares. Sim, a motivação maior é o servir, né, Cláudio? Você me conhece de algum tempo, algumas pessoas, né, já me conhecem do serviço público, pelo ter prestado, né, como secretário de Agricultura, ter sido diretor técnico do INCAPé, no governo Paulo Artung, de ter sido presidente do INCAPé por alguns momentos. E claro que o principal foi no momento de 2021, quando eu tive o meu maior problema de saúde no Covid. Quem acompanhou o nosso caso sabe disso. E eu tive a grata oportunidade de Deus operar em minha vida um milagre. E eu tenho um compromisso com as pessoas em servir, Cláudio. Então, o principal é servir as pessoas, dedicar um pouco do meu tempo. E eu estou vendo que essa oportunidade caiu para mim, porque eu consegui estar no maior partido do Brasil, que é o PL. E isso tudo são coisas que, em conjunto, fazem nos dar segurança pela a gestão que eu sei fazer com o servidor público, com o serviço público. Isso me motiva porque eu tenho certeza que a nossa gestão vai ser a melhor gestão que Linhares já teve. Então é isso que me motiva, é todo esse conjunto de ideias. Nem Casanova, nem eu queria que você falasse rapidamente também o que te impulsionou, né, te incentivou a entrar na vida pública, né? Você nunca foi candidato antes? Nada, na verdade eu sou como muitos, né, seres, como a gente fala, a política não é para mim, mas quando eu conheci esse cabra também, e ele me fez um convite, e fiquei muito tempo pensando se aceitaria ou não também, porque a minha índole, falei assim, rapaz, sem querer, assim, não é para mim a política, porque o meu coração é diferente, não sei, eu não consigo trabalhar pensando em mim, eu trabalho para todos, né? Então, e graças a Deus vim para Linhares, saí de Pinheiro, como
você falou aí, muito tempo, então com uma situação meio difícil, trabalhando bastante, fui muita coisa nessa vida, né, de vender picolé, até minha loja que é grande hoje, então tudo bem. Então chega um ponto, todo mundo, mas você tem que servir, fazer um pouco. Aceitar mais esse desafio, né? Aceitar o desafio que bate na sua porta, porque é muito fácil você falar que não quer, mas quando bate na porta, não é você falar que não vai, mas bate na porta, você fala, não quero não, deixa para os outros. Então apertei, abracei e fui junto. Tá certo. Ney, obrigado então pela explicação. Rapidamente vamos entrar nos nossos temas aqui. Temos 8 temas, candidatos, que a gente vai conversar um pouquinho, baseado até nas propostas do plano de governo de ambos, né? Nós vamos falar de saúde, educação, desenvolvimento econômico, e aí, claro, impacta o desenvolvimento social junto, cultura e turismo, segurança pública, agricultura, mobilidade urbana, saneamento e transparência. São assuntos que impactam a vida de toda a população, de todos nós linharenses. E eu vou aqui pegar na minha urna aqui o primeiro tema para a gente conversar um pouquinho. Vou falar sobre educação. Né? Já vou iniciar com educação, nosso primeiro tema do bate-papo das 6 de hoje, recebendo Mauro Rossoni Júnior, o Maurinho, né? E o vice Ney Casanova. Educação, um assunto de interesse de todos, né? Impacta a vida de todos. Lá no plano de governo de ambos, né? Da coligação, a gente vê que vocês elencam, né, uma série de iniciativas que pretendem tomar caso sejam eleitos, né? A desenvolvimento da infraestrutura, das escolas, a escola agrícola. Qual a ideia que você tem, Maurinho, em relação a esse projeto? Como é que você pretende colocar isso em prática? A escola agrícola, por exemplo, a escola rural. Joia. Então, nós, na nossa gestão de secretário de Agricultura, nós fizemos todo um processo e eu te falo que nós colocamos de verdade Linhares como a capital do agronegócio. Então, quem acompanhou o nosso trabalho, foi um momento em que Linhares passou por enchente, passou por seca, e depois do ano de 2015-16, Linhares passou a estar vinculada como a capital do agronegócio capixaba, muito devido a todo o trabalho que a gente fez, principalmente de renovação das lavouras, ajudando os produtores aí com máquinas, com eventos e claro. E o anseio da população linharense, Cláudio, isso é histórico. Linhares é a capital do agronegócio, tem o maior território do estado e não temos nem sequer uma escola família agrícola. Então, quem passou na gestão de Linhares fez muito por Linhares, mas o principal que era colocar uma escola agrícola em Linhares, técnica agrícola, um IFES agrícola, uma escola família agrícola, infelizmente não fez. Isso é voltado para os filhos dos agricultores? Não só para os filhos dos agricultores, Cláudio. Nós temos condição de ter uma escola família agrícola com a metodologia de ensino que ela traz para a região onde existe mais agricultores familiares em Linhares. E a gente tem condição também de fazer dentro da cidade, ou trazer isso via nossa Facel, estruturar ela para receber um curso de técnico agrícola e aí sim um curso de agronomia no futuro, ou fazer uma parceria junto com o nosso senador do PL, o senador Magno Malta, já deixou para mim todas as portas abertas junto com outros deputados para poder a gente fazer uma estruturação do nosso IFES de Linhares e agregar nele um IFES, um curso de técnico agrícola que não tem. A escola agrícola, você tem ideia de quais localidades poderiam ser implementadas uma escola? Eu falo com você que se fosse escolher um local para uma escola família agrícola em Linhares hoje, com a metodologia da alternância, que é algo que já tem em Rio Bananal, tem em Marilândia, ela teria que ser ali naquela região da Japira. Então, porque a Japira é um local muito central, né? A região da Japira, o distrito, o bairro lá, a comunidade, e ela pode agregar muitas outras comunidades e facilitar o acesso. Ali, então, né? Eu falo com os moradores que se o Maurinho for prefeito, a ideia que eu tenho é ali. Claro que nós temos outras grandes regiões produtoras, né, o Cláudio? E aí a gente tem que ir junto com a comunidade. Tudo que o Maurinho fala é baseado em reuniões de conselhos para a gente poder escolher, de fato, onde vai agregar mais pessoas. Ney, então a ideia é dar essa oportunidade ao homem do campo, ao filho do agricultor de estudar ali próximo de casa e com
com atividades educacionais voltadas para o dia a dia dele? Sim, eu acho isso muito importante mesmo, porque se você for analisar anos atrás, tivemos um êxodo rural muito grande. Os jovens não tinham estrutura. Então, se a gente adaptar essa escola agrícola, a gente implantar essa escola, a gente consegue trazer o jovem capacitado para o campo de novo. Então, isso é muito importante. Como a tecnologia mudou muito, os pais sabem o básico. Mas hoje temos drone, várias coisas, então você precisa dessa pessoa capacitada para poder fazer. E os jovens do campo hoje estão se qualificando cada vez mais. Claro, né? hoje estão conectados. Hoje você sabe de Linhares, né, principalmente, quantas pessoas, eu falo, jovens aí de 20, 30 anos que nunca pensaram em trabalhar na zona rural, Cláudio, hoje moram na cidade, trabalham na zona rural com a família e voltam para a cidade. Maurinho, sobre a escola cívico-militar, uma outra proposta sua, como é que seria implementado esse modelo aqui, que Linhares não aderiu à época, né, esse formato? Então, assim, isso é um projeto do Maurinho Rossoni. Você que nos assiste, você só vai ver projeto de escola cívico-militar na candidatura do Maurinho Rossoni e do Ney Casanova, na candidatura do 22, porque isso é uma proposta de quem é da direita conservadora. E só existe uma candidatura da direita conservadora, que é a nossa candidatura. Trazer a escola cívico-militar, isso já é um modelo descrito hoje, principalmente nas prefeituras que existe PL, e a gente consegue com isso trazer a metodologia hoje vinculada a toda essa gestão que já foi do nosso presidente Jair Bolsonaro, e a nossa ideia já é começar com 2 escolas. Mas o que ela traz de diferente da escola tradicional? Ela traz toda uma metodologia militar, Cláudio. Então eu falo com você que aonde foi implementado isso, principalmente em locais e comunidades, bairros, onde tinham índices de violência muito maior, as famílias que as crianças começaram a estudar ali, elas passaram a não praticar mais atos problemáticos durante, e principalmente, que levavam ela. Então ela traz toda uma ideia militar dentro de uma rigidez de escola, cumprimentos de horário, disciplina que a gente infelizmente sabe que hoje algumas escolas de Linhares principalmente estão passando por maus bocados, professores hoje estão sofrendo ameaças, e tudo isso vinculado à comunidade que ele vive. Rapidamente, para a gente passar para um outro tema, mas antes de sair da educação, eu queria falar um pouquinho sobre a Faceli. Ótimo. No seu propósito de governo, o senhor fala sobre fortalecimento da Faceli. Em que especificamente a sua gestão poderia fortalecer a Faceli? Em que sentido? Eu já falei isso com várias pessoas, nós vamos ter um momento lá com a Faceli, então dou aí todo o carinho e abraço a todos os estudantes e todos os servidores da Faceli. A Faceli é uma das melhores escolas hoje do estado do Espírito Santo e do Brasil. Então está entre as maiores notas hoje da OAB, de aprovação, então você tem tudo disso. Mas, infelizmente, essas gestões que passaram, que fizeram da Faceli algo, eles não deram a autonomia financeira que a Faceli precisa ter. E o Maurinho Rossoni vai fazer a autonomia da Faceli. Nós vamos fazer com que a Faceli tenha uma parte desse recurso da prefeitura, porque nós, por trabalharmos com muita honestidade, e todo mundo sabe que o Maurinho Rossoni, com o Ney Casanova, vem para fazer um trabalho de gestão financeira e de eficiência da gestão baseada em resultados, e a gente vai ter condição de fazer com que uma parte do recurso, como se fosse uma autarquia, a gente vai fazer com que a nossa Faceli tenha essa autonomia financeira. Ou seja, vida própria. Ter vida própria, e eles passam a seguir o caminho que seja necessário e benéfico, claro, para o nosso município, sem deixar influência política acontecer dentro da Faceli. Tá joia. Vamos passar para outro tema para a gente ganhar tempo aqui no nosso bate-papo. Vamos sortear aqui mais um assunto para a gente conversar um pouquinho. Mobilidade urbana, candidatos. A gente vai falar agora sobre mobilidade urbana. Eu queria até pedir à nossa produção, se possível, né, mostrar como é que está o fluxo no trânsito de Linhares nesse horário, porque costuma nesse horário a coisa complicar, né? Chegar em casa, ir para casa não é tarefa fácil. Olha lá, ali até que está tranquilo, próximo à ponte Joaquim Calmon, né? Um movimento bem suave na chegada e saída da cidade. Agora vamos ver na câmera... Ali não é o problema, né? Colocada ali, aqui próximo à sede da Rede Sim, aliás, a nossa câmera instalada aqui na nossa torre, que mostra o movimento no acesso aos bairros, né? São José, Planalto, Movelar, para quem segue para a região norte, né? São Mateus e as cidades aí da região norte, a situação costuma se complicar. Tem aí a imagem? Se tiver, a gente pode...
Não, daqui a pouco, né? A gente vai trazer essa imagem. Mas, enfim, o trânsito que é um grande desafio em todas as cidades e começa a nos impactar. Muito. Né? E qual a ideia, candidato, com relação à mobilidade urbana, por exemplo, sobre a implementação de tecnologias inteligentes? O que seria? Que ferramenta seria essa para melhorar o trânsito aqui na cidade? Já é descrito, Cláudio, e a população às vezes não sabe, alguns, né, já têm conhecimento, e a gente passou a estudar muito isso, porque o Maurinho Rossoni, junto com o NEM, não está sendo só qualquer candidato. Eu já fiz vários cursos de especialização para poder me aprofundar na política, para poder me aprofundar no conhecimento que precisa ter para ser um gestor. Existem muitas tecnologias hoje, nós estamos em 2024, e infelizmente quem está na prefeitura hoje fez muito por Linhares, as pessoas que estão na gestão municipal. A gente sabe que Linhares hoje é uma potência e quem participou das gestões, mas infelizmente algumas pessoas não evoluíram o que poderiam ter evoluído, principalmente na parte de tecnologia. Tecnologia que a gente quer dizer para a parte de trânsito hoje, principalmente, vou dar um exemplo simples. Existem alguns semáforos hoje que estão todos vinculados a Google, a Waze, e você consegue fazer todo um mecanismo aonde o fluxo está maior para que esses semáforos consigam ter um fluxo e tempo de abertura maior para esse trânsito poder Ou seja, caminhar. usar a tecnologia para melhorar o fluxo. A favor do fluxo, exatamente. Então, junto a isso, claro, Linhares precisa hoje de fazer uma capacitação continuada para quem trabalha na Secretaria de Segurança. Temos grandes profissionais na nossa Secretaria de Segurança, mas eu acho que precisa de fazer um aperfeiçoamento dessas pessoas, porque em tudo a gente precisa estar atualizado. E eu acho que a gente trazendo pessoas para poder implementar novas tecnologias, Linhares vai avançar. E claro que não só isso viverá uma mobilidade urbana. A gente precisa de ampliar vias de trânsito aqui em Linhares. A gente precisa muito de criar novos contornos que infelizmente não tem. Você fala do contorno da BR-101, mas aí traz um complicador, porque aí depende de autorização federal, tem a concessionária. Depende, mas esse debate, infelizmente, a prefeitura não quis trazer para a população. Então, fala-se muito de fazer uma saída lá por perto do Alphaville e não foi discutido com quem precisa, que é a comunidade. Linhares é gigante. Então, você tem um gargalo enorme que é o trânsito de quem vem de Colatina e Rio Baranal. Isso tudo passa pelo centro da cidade. Como nós vamos fazer para tirar? Será que não teria uma rota alternativa para poder esse fluxo sair do centro e sair lá por trás do fórum, discutir isso com a população, aumentar mais um fluxo para, na hora que chega dentro desse centro, abrir uma rodovia ali próxima da Havan, ou antes que seja, para essa população parar de ser obrigado a passar aqui na frente da TV Sim, por exemplo? Ou nem é criar essas rotas alternativas, porque assim, esses horários são os horários mais complicados, né? Pela manhã e no final da tarde. Principalmente nossa região. Eu moro na região 5, a saída aqui está meio... muito morador essa região. Muito morador. Eu mudei para lá tem 20 anos mais ou menos, então nós tínhamos 3, 4 bairros. Hoje temos Lagoa Parque 1, 2, 3, e se for citar aqui eu vou ficar até, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o projeto ele está feito, pergunta o povo, quem mora ali vai saber o que é bom pra gente, Maurinho, não tem? Tem que ter recurso, né, para fazer tudo isso. Tem. Então você tem duas formas de ter recurso. Primeiro, enxugando a máquina. Hoje você sabe que a Prefeitura de Linhares, em comparação com Vitória, que não tem nem 400 comissionados, tem mais de 2.500. Então já começa por aí. Então, muita ineficiência em gestão de uma máquina que está enferrujada de prefeitura, passa a ter um gasto excessivo de algumas coisas que talvez poderiam ser enxugadas, para poder daí sim sobrar recursos para poder fazer coisas que de fato vão beneficiar a sociedade, a quem precisa. E aí eu trago dentro da mobilidade urbana gastos desnecessários, Cláudio. Por que fizeram aquela passarela de moto, não sei o que é aquilo ali no Palmital? O que beneficiou, de fato, aquela comunidade? Não encurtou a distância de um lado para o outro? Para quem? Os motociclistas, ciclistas, não? Não. Pelo que eu falo, só fez aumentar passagem para pessoas que, de fato, não têm necessidade. Ali, poderia ter muito bem ter sido feito algo concreto, como uma ponte para passar carro e moto. Fez algo que gastou uma fortuna e depois não sobrou dinheiro, como você disse, para poder implementar a sociedade. E uma obra que não foi discutida com a comunidade. Antes de passarmos para o próximo tema, Maurinho, eu queria
te perguntar a você e ao NEM sobre a rodoviária. Se forem eleitos ambos, vocês colocaram aqui no plano de governo. É compromisso de vocês construir essa rodoviária? Aí você está falando com uma coisa que, para mim, de muitas coisas que Linhares precisa, a rodoviária é, entre tudo, eu acho que é a primeira, porque é o sonho do linharense. Claro que você precisa de melhorar a saúde, segurança, que a gente vai falar sobre isso ainda, mas é uma vergonha você passar mais uma gestão de um mesmo grupo político. Infelizmente, foram anunciar não sei o que há algum tempo para poder ser algo, ao meu ver, mais eleitoreiro do que de fato concreto. E você tem hoje uma rodoviária que eles falaram que vai sair do papel, que você não sabe aonde vai ser, você não sabe como vai ser e se vai ser. Mas eu, diferente de outras pessoas, se de fato o que eles anunciaram for acontecer e o Maurinho NEM assumir a prefeitura a partir de janeiro desse ano, nós vamos pegar esse processo e vamos avaliar. E se de fato for algo concreto, nós vamos dar continuidade para ela sair em primeiro grau. Agora, uma obra que tem um custo altíssimo, né, NEM? E precisa de parcerias para construir uma obra desse porte, né? Parcerias privadas, governo do estado, federal, porque hoje Linhares, nossa rodoviária, hoje está no centro. É um ponto. Pessoas que vão hoje para São Paulo, chega lá, acho que 10 horas, fecha a rodoviária, 11 horas. E onde passa mais tarde fica fechado. Fica na rua esperando. É uma vergonha. Eu já estive lá levando a minha irmã para isso. Então, não é fácil, tá? E é parcerias junta. É isso aí. Eleitos fomos aí em 2025, aí, no início aí, nós estamos prontos a abrir as portas mesmo. Tanto para o setor privado quanto o governo do estado e federal. Para poder fazer todas as obras necessárias. Essa obra, né? Com certeza. Tá, joia. Vamos passar rapidamente para o próximo tema. A gente conseguir falar sobre todos os assuntos. Nesse assunto agora, vamos falar sobre cultura e turismo, né? Aí. Cultura e turismo, Linhares com todo o seu potencial, Maurinho e NEM. São dois assuntos interligados, né? A cultura com o turismo é um casamento, né? Muito. E Linhares que tem um potencial gigante nesse sentido, né? Gigantesco que não é aproveitado, né? No seu plano de governo, né, você fala muito em relação aos festivais, os eventos, né, parcerias com o setor privado. Tem que trazer o empresariado para essa temática, né? Tem. Linhares tem um potencial, infelizmente, que é inexplorado, né, Cláudio? Quantas coisas Linhares tem, quantas vias turísticas que poderiam ser aproveitadas. Então você tem o Cacau, você tem Regência, você tem Povoação, você tem Pontal, você tem Lagoas, você tem a lagoa mais funda do Brasil. O problema é que o acesso às lagoas é raro, né, Maurinho? São poucas que você consegue. Como é que seria possível? E eu te falo, seria possível se a prefeitura que passou não tivesse feito o que fez, que foi cortar a lagoa pública. Se aquele ali não fosse o local, poderia ter buscado outro e comprado outro local, para poder ter um acesso público. Esse é um ponto. Mas não é só o acesso público que a população quer. A população quer sim ter um momento público, mas a gente teria que ter coisas a mais para você atrair turistas para dentro da cidade, mesmo que seja com um privado. Por que Linhares não tem um campeonato de pesca exemplar? Por que Linhares não tem uma lagoa que seja uma lagoa voltada para a pesca esportiva? Por que não tem? Porque quanto tempo passou e ninguém quis fazer isso? Por que a nossa região serrana nunca foi explorado? Por que não ter lá um festival da viola para poder trazer pessoas e fazer com que o turismo de Linhares suba a serra, um local que tem 500, 600 metros de altura? Mas essas iniciativas têm que estar integradas uma a outra, né? Com Para funcionar certeza. como calendário, a ideia é essa? Com certeza. E aí eu te falo, se nós começarmos a fazer o que eu penso, e a gente botou isso dentro da nossa ideia, um calendário de eventos e festividades mensal, que todo mês você sabe o que vai ter, de fato, não só ter exposição, festa da cidade, exposição e algumas coisas, e vários meses sem nada, para fortalecer o comércio local. O turismo é dinheiro de fora, Cláudio. A população de Linhares poderia estar forçando, sendo muito beneficiada com isso. A exposição de Linhares foi um exemplo. Quanto tempo que não tinha uma exposição para a população ter um lazer? Passou muito tempo, teve agora.
uma exposição, movimentou o comércio. Mas muitos artistas locais reclamaram. Então parece que assim, não quer ajudar a todos, quer ajudar determinados segmentos. Eu acho que se a gente conseguir fazer um processo de um calendário bem organizado, de fato, com um conselho de turismo e cultura eficiente, a gente vai fazer Linhares ser uma das maiores potências do turismo, não só do Espírito Santo, como do Brasil. E esse é um desejo que eu tenho. Ô Ney, muitas cidades Brasil afora, o PIB delas é baseado quase que exclusivamente no turismo, né? Linhares tem esse potencial para aproveitar e como desenvolver isso, né? Com certeza, nós temos grandes balneários, Pontal, Povoação, né? Temos 69 lagoas que não são exploradas, né? Como foi dito aí, todas fechadas hoje. Então, hoje, morador de Linhares, se vou para a lagoa no fim de semana, se ele não tiver um amigo ou um dinheiro para poder levar os filhos dele, ele não entra na lagoa hoje para poder tomar um banho. Então, é uma coisa simples, mas está muito complicado. Então, e o turismo ele pode ser bastante explorado, sim, nessa situação, nas nossas lagoas e praias que temos na região. Cláudio, eu vou só complementar uma coisa. Quantas parcerias hoje, públicos privadas, estão acontecendo no Brasil? Por que não ter grupos empresariais hoje para fazer com que a gente pegue áreas de lagoa e fortaleça isso? O município só fomentaria exato. E os empresários é que fariam e faziam o mecanismo, porque tudo hoje tem que ser assim. Não adianta mais você jogar tudo nas costas do público. Mas tem que ter diálogo, né? Tem que conversar. Com certeza, por isso que o Maurinho Rossoni é a melhor proposta. Porque é o cara que sabe conversar e que não tem o poder como projeto principal. A ideia que a gente tem é aberta. Quando eu fui secretário de Agricultura, nós reestruturamos o Conselho de Agricultura e por isso que Linhares avançou. Porque o diálogo era com todos. Não era só com que a nossa ideia, não era só com que a prefeitura pensava. E daí, aí sim, nós vamos construir uma Linhares mais democrática e fazendo com que tenha inclusão e fortalecendo o turismo. Vou te contar uma outra coisa que vai entrar quando você for perguntar do esporte, que tem a ver com o turismo. Um campo de futebol municipal ou um campo regional hoje em Linhares, que não temos um estádio municipal, você pensa com um aeroporto forte que a gente vai ter em Linhares, você podendo trazer um jogo de um Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, quem é que seja, para assistir aqui na nossa cidade. Quanto que isso estimula o turismo dentro da nossa cidade? Por que não ter? Por que não chamar o governo do estado, parar de briga e birra entre prefeitura e governo e construir um estádio regional do norte do estado, na região de Linhares, Soretama, Rio Baranal? Fortalece e muito a nossa economia. Tá, João. A gente precisa fazer um rápido intervalo, né? Conversamos sobre 3 temas. Daqui a pouco a gente continua com os temas elencados para conversarmos aqui, recebendo hoje Maurinho Rossoni, do PL, e o candidato a vice à Prefeitura de Linhares, Ney Casanova. Voltamos já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo das 6, hoje recebendo Maurinho Rossoni, do Partido Liberal, candidato a prefeito de Linhares, e o vice Ney Casanova, aqui no nosso bate-papo das 6. Já vamos ao próximo tema, candidatos. E a gente vai falar agora sobre saneamento básico, né? Saneamento básico Sim. É o tema da nossa próxima pergunta. Saneamento que também impacta a vida de todos nós. Com relação ao SAAI, Maurinho, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o que você pretende fazer caso seja eleito? É dar mais autonomia ao SAAI? Financiar melhor para que os projetos sejam executados? Sim. O SAAI de Linhares é uma potência. Infelizmente, as pessoas deixaram o investimento chegar da forma que precisaria ser para o SAAI. Eu falo com você que desde quando eu fui secretário de Agricultura, eu trabalhei intensamente em conjunto com o SAAI, porque era um momento crítico para a nossa cidade de seca. E para não deixar faltar água, vocês sabem que nós passamos pelaquela crise hídrica, a maior crise hídrica do estado. Eu era o secretário de Agricultura de Linhares e fizemos uma adutora para pegar água na lagoa, desenhamos um projeto para pegar água no Rio Doce, a barragem rompeu, da Samarco. Nós fechamos o Rio Pequeno
isolamos ele para que não entrasse nem ele nem na Lagoa Nova. Foi um projeto de barragem feito pela Secretaria de Agricultura, Samarco, em conjunto com a Secretaria de Obras, e o Maurinho estava à frente disso. E para Linhares não ficar sem, porque era a seca mais crítica, e a Lagoa Ju-Paranã, você precisava de fazer uma adutora para pegar água lá dentro dela, eu idealizei um projeto, que era um projeto de irrigação junto com amigos, né, por eu ser engenheiro agrônomo, eu tinha conhecimento disso, peguei junto com colegas de profissão, nós construímos a adutora que pega a água, uma adutora para o SAI, financiada pela Samarco, e pegamos água na Lagoa Nova. Então você, linharense, que hoje nós não deixamos faltar água para você em certa parte, porque a gente tem uma fonte alternativa de abastecer o SAI de Linhares, que é a adutora da Lagoa Nova, e Maurinho Rossoni foi o que idealizou e projetou ela. Mas a gente sabia naquele momento que o SAI precisaria ser reestruturado. E lá em 2015 o presidente da época falou: se não fizer um novo local de abastecimento ou trocar toda a tubulação para levar água para os pontos mais distantes, e Linhares cresceu muito mais após isso, Linhares ia faltar água. E não foi à toa que começou a faltar água na torneira dos municípios. Então, a gente tem duas linhas a fazer: pegar um financiamento e reestruturar esse SAI para poder a gente construir uma nova estação na região do Canivete e interligar tudo e construir novas caixas d'água. Se Linhares não tiver como pegar, infelizmente você passa pelo modelo de terceirização. Você tem que assumir um compromisso de resolver o problema. A população de Linhares não pode mais ficar sem água na torneira, e passou um paliativo de alguns meses porque estava frio, Cláudio. E a população não consumiu tanta água, mas começou a esquentar de novo. E já tem alguns bairros faltando água novamente. Essa nova estação que você propõe aqui no Canivete, né? Você tem ideia de custo e de onde viria esse recurso para construir essa estação? Já pesquisei tudo isso. Eu tenho uma amizade muito grande com grandes gestores da Cesan, porque quando eu fui diretor técnico do Incapé, eu fiz um projeto em conjunto com eles, e daí a gente passou a ter grande em contato. Hoje, um desses gestores é presidente de um SAI, de um município próximo da gente, um amigo pessoal meu hoje, e ele falou que existe um recurso hoje dentro da Caixa Econômica que Linhares tem condição de acessar e reestruturar todo o SAI sem a gente precisar terceirizar. Mas para isso o município de Linhares tem que estar em dia com as contas. Então, nós temos um exercício com a população. Primeiro é não deixar faltar água. E não era para faltar, porque se tivesse feito isso há 8 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, não estaria faltando. Infelizmente não fizeram, e essa conta vai cair na gestão de Maurinho Rossoni, 22, para resolver. Ô Ney, nós temos uma abundância de água muito grande em relação a outros municípios. Agora não pode abusar, né? Tem que ter uma estrutura bem montada para abastecer. É porque a cidade ela foi desenvolvendo, grandes empresas chegando, né? Nisso a população aumentando bastante na cidade, e a estação continua a mesma. Então realmente é muito imprescindível fazer rápido esse nova estação de tratamento. Novo tratamento. Tá. Tem que ser feito urgente. Ô Maurinho, com relação ao servidor, você pensa em... Porque já se falou muito em privatizar o SAI, enfim, entregar para a Cesan, por exemplo, que é uma outra autarquia, né? Cláudio, o servidor do SAI, que está escutando a gente aqui, eu conversei esses dias até com o atual presidente do SAI, uma pessoa que é um grande profissional, dou os parabéns a ele, mas infelizmente não deixaram ele fazer o que ele poderia ter feito, no meu ponto de vista, falando que ele falou isso não. Eu acho que nós temos, eu disse aqui, o servidor do SAI, o SAI de Linhares tem total condição da gente reestruturar ele com recursos do município. Recursos do município, que eu quero dizer, pegando um financiamento para fazer isso. Porque para resolver em rápido momento, você precisa de injetar muito dinheiro. Não é um paliativo enganar a população. Porque, além disso, você tem que fazer caixas d'água. Precisa de caixa d'água no Aviso, precisa de caixa d'água novas no Canivete, para poder aumentar o abastecimento. Se o município de Linhares não tiver com contas em dia e não começar a reduzir gastos excessivos, você passa a gastar mais do que pode, e aí a conta do município, que tem que ser para pegar empréstimos, passa a não acontecer. E aí você tem que sim começar a pensar na terceirização. Eu não tenho medo de falar em terceirização do SAI, diferente de outros candidatos. Não tenho medo. Mas eu falo que é possível a gente reestruturar o SAI de Linhares e manter ele firme. Mas vai depender da união de muita gente. E eu tenho certeza que, como eu sei fazer o servidor trabalhar da forma consciente e melhor
porque eu entendi como o servidor precisa ser relacionado, como ele precisa ser tratado, junto com os servidores do SAI, a gente tem condição de não terceirizar o SAI de Linhares. Tá, joia. Passaremos aqui ao próximo tema, próximo assunto para a gente conversar com Maurinho Rossoni, NEM Casa Nova, desenvolvimento econômico que impacta também no social, né? E deve impactar a questão do social. Maurinho, Linhares nos últimos anos, né, atraiu muitas empresas, gerando emprego e, claro, as famílias precisam de emprego para poder colocar a comida dentro de casa, né? Quais são as suas propostas nessa temática? Cláudio, eu falo com você o seguinte, o desenvolvimento econômico de Linhares, ele já é uma potência. Então a gente está aí disputando para ser o 4º maior município em desenvolvimento econômico, em arrecadação do Estado. Então a gente briga hoje com a Grande Vitória, que é uma potência. Então Linhares tem, e eu dou os parabéns aos gestores por ter feito muito, trouxeram muitas grandes empresas, mas a infraestrutura para agregar essas empresas e quem trabalha nela, infelizmente está faltando em determinados locais. Você não deixando faltar água, tendo uma infraestrutura de saúde positiva, você tendo uma segurança fortalecida dentro do município, automaticamente as pessoas se sentem mais seguras em investir aqui. E o que eu vejo hoje, infelizmente, devido a problemas que a cidade passa, muitas empresas estão deixando de estar na nossa cidade, vir para cá. Você, estou dando exemplo, claro, nós perdemos várias empresas para o município vizinho. Por quê? Porque Linhares, infelizmente, não está acompanhando o ritmo que essas empresas precisam para estar se instalando aqui dentro. No plano de governo, o senhor fala sobre capacitação e educação, ou seja, qualificar o jovem, principalmente, para ocupar essas vagas de trabalho, claro. É isso? Eu vejo hoje as indústrias vindo para cá e os cargos maiores, os maiores salários não estão sendo aplicados para os profissionais da nossa cidade. Mas a pessoa precisa estar qualificada. Exatamente. Então, cadê a qualificação que houve nos últimos anos? Por que essas empresas estão vindo, estão tendo dificuldade em trazer pessoas da cidade para poder serem aí, ocupar gerências, cargos de coordenação? Parece que só estão querendo o linharense para ser braçal? Não, nós temos condição de sim montar um programa de qualificação profissional mais sólido, ampliar vagas dentro do nosso Senai. Isso daí você precisa de ter uma junção de governo do Estado e federal. E eu falo que falta de capacitação, Cláudio, em Linhares, está muito voltado ao empenho do governo do Estado para ajudar o município. Se não tivesse briga política de governador com prefeitura, infelizmente, as coisas estariam muito melhor e mais empresas estariam aqui. Mas, ao longo do tempo, isso tudo aconteceu. Tá, joia. Vamos passar para o próximo tema aqui do nosso bate-papo de hoje, recebendo Maurinho Rossoni, candidato pelo PL e NEM Casa Nova. Vamos falar sobre transparência na gestão pública. A publicidade é um dos princípios basilares da nossa democracia. A Constituição prevê, né? Sim. A transparência como fundamento ali de toda a gestão, Maurinho. O que você propõe, né, caso seja eleito, em termos de transparência, controle da gestão dos recursos do município? Isso... Desculpa. A transparência nada mais é do que você ter uma gestão eficiente. Se você tem uma gestão eficiente em gastos, uma gestão eficiente em cumprimento do serviço público, se você faz com que a metodologia seja uma gestão, isso está no nosso plano de governo, baseado em resultados, você tem total condição de fazer com que isso apareça para todo mundo assistir. Esse é um plano do Maurinho. Eu fiz isso, Cláudio, quando eu fui diretor do INCAPé. O INCAPé são 78 municípios sendo atendidos, bases, mais 5 fazendas de pesquisa. Você tem 630 servidores. E os diretores não tinham um conhecimento exato do que estava sendo feito em todo o estado. Nós conseguimos, com a equipe do TI, que são grandes profissionais dentro do INCAPé, fazer com que isso tudo fosse para a palma da nossa mão, para acesso. Informatizando isso? Informatizando tudo.
E eu sabia direitinho o que estava acontecendo em cada local, em todos os municípios, todos os servidores e quem teria o cumprimento de meta ao final do ano. E aonde não estava acontecendo, a gente atuava para tentar entender qual era aquele problema. E isso você traz, só concluindo, essa eficiência para a palma da mão hoje. Isso era em 2016, Cláudio. Hoje nós estamos em 2024. Nós temos condição de fazer com que todo o atendimento de Linhares, de atendimento médico de posto de saúde, atendimento de assistência social, atendimento da Secretaria de Agricultura, aonde tem guarda, você vê isso tudo automatizado. Que é direito da população ter acesso ao que está sendo gasto, onde está sendo aplicado. Principalmente saber se aquele determinado servidor, naquele determinado setor, ele está produzindo muito, bem, pouco ou não, em comparação de quem está trabalhando ao lado dele. Às vezes tem gente ali que infelizmente não está tendo condição de trabalho. E você tem que entender qual é o problema. Será que é só problema de salário? Será que é problema de motivação? Será que é um problema pessoal? E a sensibilidade que eu tenho com o servidor público vai fazer com que a nossa eficiência de gestão de fato aconteça. E isso tudo vai estar disponível para quem quer entender, né, e ver. Ô, Ney, é fazer bom uso dessa tecnologia, né, e deixar o cidadão conectado com essas informações. Com certeza, a transparência é fundamental no poder público, né? Então, é a nossa bandeira, a transparência é uma da nossa forte do PL. A gente quer isso com a gente mesmo. Tá certo. Com relação à ouvidoria, que é um canal que o cidadão tem com o município, Marinho, você pretende fortalecer esse órgão dentro da prefeitura? Eu sou a favor de tudo que seja transparente. Se você tem uma ouvidoria forte, uma ouvidoria limpa, tudo acontece em prol de quem precisa. Então não existe mais nenhum menino que vai entrar ali para reclamar de algo que não esteja acontecendo. Principalmente se isso estiver sendo de fato mostrado a quem precisa. Então, assim, temos que manter a ouvidoria independente do nosso município. Aquilo ali não tem que ser um cargo político e aí que beneficia só o prefeito, o vereador, quem é que seja. Não. A ideia da uma ouvidoria é que ela seja o mais aberto à população possível, de uma forma que hoje, pelo meu pensamento, não estaria nem dentro do prédio da prefeitura, seria fora daquilo ali, para poder ela realmente ter o que ela precisa. Autonomia de trabalho. Obrigado, candidato. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Voltamos com o último bloco, minutos finais do Bate-Papo das 6, recebendo o Maurinho Rossoni, do PL, candidato a prefeito de Linhares, e o vice Ney Casanova. Já retirando aqui o próximo tema para a gente conversar, para que possamos esgotar todas as temáticas. Vamos falar sobre saúde. Senhoras e senhores, você que nos acompanha, vamos falar agora sobre saúde aqui no Bate-Papo das 6. Maurinho, a saúde que é um desafio não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Com certeza. O recurso sempre é aquém daquilo que é a necessidade, né? Vamos iniciar falando sobre o HGL, né? No seu plano de governo você fala sobre o fortalecimento, a melhoria no HGL. Muito se fala sobre a estadualização. Você pretende correr atrás disso também, para o Estado assumir a responsabilidade que é dele? Assim, temos que resolver o problema. Se vai ser pela estadualização, se vai ser por fazer uma OCIP, né? Uma parceria público-privada, se ninguém resolver isso, se o governo do estado não der o apoio que precisa ser feito, nós vamos buscar verbas federais para reestruturar e fazer o hospital, de fato, atender as pessoas. O que não pode mais aceitar é o HGL, infelizmente, você ter uma estrutura ali com 2 andares praticamente vazios de atendimento que poderia, eu estou vendo gente, passei lá esses dias, gente no meio do corredor, sendo que você tinha vários andares ali inúteis. Então, assim, são coisas que não dá para acreditar, e você tem um hospital referência que era, você hoje está aí com uma briga política que aconteceu, por isso que não resolveram o problema, e você tem que o cara que precisa, a população que precisa de um exame, ter que ir para Vitória, ter que ir para Baixo Mandu, ter que ir para Colatina, e quem está sofrendo nisso tudo
é a população. Então, se o governo do estado e a prefeitura, e eu falo com você, que nos acompanha aí, uma prioridade de Maurinho, não só do HGL, é acabar com essa conversa e essa briga de governo com o município. Porque a gente está no meio do rochedo com o mar. Quem está ali no meio é a nossa população de Linhares, e o HGL tem que resolver o problema e a população parar de ir para fora atender. De uma forma ou de outra, nós vamos resolver. Agora, o HGL atende assim, ó, a população não só de Linhares, mas desse norte todo aí, né? Sul da Bahia, inclusive, vem pacientes. Sim. É isso, sim, porque Linhares fica no meio do caminho, principalmente, né? E São Mateus, Rio Bananal, Soretama, tudo usa o HGL. Por isso que o nosso amigo, o Maurinho, fala que seria estadual. Ô Maurinho, e com essa demanda toda e ligado ao SUS, aí necessita desse recurso estadual e federal. Como é que você pretende correr atrás desse recurso? Então, por isso que eu disse, se a gente ganhando, eu já falei isso uma vez e vou repetir. A primeira coisa que o Maurinho vai fazer é bater na porta do governo do estado e falar: meu amigo, acabou a briga. Eu não sou seu eleitor, mas a nossa cidade tem que resolver o problema. Vamos fazer o processo de estruturação do nosso HGL? Se for benéfico, eu vou estar dentro e vou resolver o problema. O que eu não quero mais, é que não podemos mais aceitar, é que a nossa população sofra. Que a população chegue para ser atendida e não tem. Tem que ter atendimento. Mesmo que seja gente de fora. Infelizmente, nós temos que resolver. Porque quem está sendo mais prejudicado, apesar de gastar dinheiro de fora, está sendo a população de Linhares. Tá, joia. Vamos passar para o próximo tema. Temos poucos minutos aqui, né, nos instantes finais do nosso bate-papo. Vamos falar sobre segurança. Legal. Segurança pública, o nosso tema, candidato. A Guarda Municipal. Caso seja eleito, você pretende fortalecer a guarda, fazer mais um concurso aí para contratar servidor? Prioridade do município hoje de Linhares, claro, é a estruturação da nossa guarda municipal. Municípios grandes, eu venho falando isso e quem acompanha nossas entrevistas já sabe. A maior e melhor equipe de segurança que vai ter são quem está com o PL. Então você acompanha quem são as pessoas que estão ao redor de Maurinho Rossoni e do NEM no nosso projeto. Quem escreveu isso foram os maiores especialistas em segurança pública. E um dos principais problemas que a gente tem para resolver grande parte do nosso problema de Linhares é, claro, fazer um novo concurso da Guarda Municipal e valorizar eles mais. O Guarda Municipal hoje está faltando instrumentos básicos, eles reclamam de infraestrutura para eles e a gente precisa de, além de melhorar o salário, fazer um concurso novo, dar uma estrutura básica, porque Linhares precisa de uma estrutura forte. Não tem mais jeito de cidades grandes depender só do governo do estado para fortalecer a polícia militar. Isso é um conjunto e nós estamos aqui para construir tudo isso. No seu plano de governo, o senhor fala sobre fortalecimento do sistema de vídeo monitoramento, mais uma vez usar a tecnologia contra a violência, é isso? Nós estamos, como eu disse, em 2024. Cada casa hoje de Linhares quase existe um sistema privado dela. A minha casa tem uma câmera pro lado de fora. A casa de várias pessoas, de vários comércios, tem uma câmera do lado de fora. E isso pode ser integrada ao vídeo monitoramento municipal, o que vai agilizar e muito. Em vez de você ter que ir lá, bater na casa de qualquer pessoa, de qualquer comerciante, amigo, me dá aquela imagem de fora porque eu fui assaltado, porque eu fui roubado, porque o cara entrou na minha loja e a sua câmera pegou, a gente vai pedir que esse cidadão, essa pessoa, quem tem essa câmera, disponibilize só aquele acesso para a nossa vídeo monitoramento. Além disso, a gente vai reduzir custo e aumentar a agilidade de resolver o problema de segurança de Linhares, que infelizmente hoje Linhares está tendo o rótulo de uma das cidades mais perigosas do Brasil. Mas tem a responsabilidade do governo do estado aí. Você pretende cobrar do governo? Polícia militar, civil, penal? Como eu disse, bater no governo do estado é a primeira coisa que nós temos que fazer. Governo, vamos acabar a briga? Vamos acabar que aqui não tem ninguém para disputar política, não. Eu quero que você ajude a fortalecer a nossa polícia, porque precisamos de mais guarda. A gente em Linhares tem mais viatura do que guarda nas ruas e falta que os nossos militares e, claro, a nossa polícia civil estejam mais estruturada aqui para dar suporte, principalmente suporte estratégico à nossa guarda municipal, e é para isso que a gente vai entrar. Maurinho, para a gente encerrar aqui, minuto final, temos um minuto aqui para falar sobre o último tema, que é a agricultura, né? Um assunto que você domina bem, é engenheiro agrônomo, né? Isso. Aqui no seu plano de governo você fala de melhorar as vias rurais, a qualidade de vida dos produtores, a reservação de água. Rapidamente, quais são os projetos que você tem para a agricultura? Você, produtor rural, nós vamos voltar a fazer o que a gente fez.
te fornecer maquinária agrícola. A Patrol vai voltar a passar dentro da sua propriedade. Então vamos fazer as suas estradas, não vamos voltar à terra, não vamos voltar a limpar café. Pararam com as escavadeiras para renovar café em Linhares, por quê? A maior cidade do cafeicultura do Brasil hoje de Conilon está sendo Linhares. Então nós vamos te impulsionar de novo, amigo, para você diminuir o seu custo, para você ter Patrol rodando nos seus carreadores e, claro, as suas estradas voltar a ter acesso. E, claro, vamos fazer de novo o Revsol. Briga política parou de ter Revsol em Linhares, governo do estado contra a prefeitura. O Revsol foi Maurinho Rossoni, quando era do Incapé, que fez o primeiro Revsol do estado. A primeira pessoa que foi na ArcelorMittal, junto com os pesquisadores do Incapé, e implementou o Revsol foi Maurinho Rossoni, esse aqui. E a gente pretende retomar isso? Retomar isso em Linhares, porque infelizmente não está tendo mais isso, e é uma forma simples e barata de melhorar as estradas do nosso município do interior. Tá joia. Terminou o nosso tempo, eu agradeço aos dois, né? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a todos. Bom, obrigado. Maurinho, obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado, Nosso Cláudio. programa. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Quero que você, cidadão, acompanhe o Maurinho Rossoni na rede social. Nós temos as melhores propostas porque nós somos os melhores que vamos servir. Aqui não é projeto de poder, é projeto de prefeitura para trabalhar por você. Você conhece o meu pai, eu sou filho do Mauro Rossoni do Gás e da Dona Maria. A gente tem uma história de honestidade com você de Linhares e nós vamos juntos nessa. Obrigado aos dois pela presença. Na próxima semana, mais um candidato e vice aqui na nossa bancada no Bate-Papo das 6. TV Sim, esta é da Terra.